Essa aqui é uma aula cortesia do curso de como treinar para hipertrofia que eu montei, que eu vou deixar disponível aqui, porque bastante gente me pergunta, né, o que que a gente precisa saber dentro de biomecânica que é importante dentro da sala de musculação. A gente poder pensar nos nossos treinos ou nos nossos alunos, né, para tomada de decisão em geral. No início de cada módulo, de cada curso, eu coloco uma aula dando uma visão geral, realmente, do que a gente vai ver naquele módulo. E essa aqui, no caso, né, é a aula do módulo de biomecânica. A gente vai ter uma visão geral a respeito do módulo como um todo, com uma pincelada de cada coisa do que a gente vai abordar dentro ali de cada aula individual, né? Então, quando a gente fala de biomecânica, é bom a gente já ir sabendo que não é todo mundo que gosta da matéria, né? Porque o que a gente vai ver nesse módulo é, basicamente, física. Isso porque a biomecânica, ela é uma disciplina dentro da física, né? E a gente, estando nesse universo, a física ainda impera em dizer como que a gente interage com as coisas ao nosso redor. Por isso é tão importante a gente conhecer a biomecânica, né? Porque ela é a base de tudo dentro do treinamento resistido. Fisiologia de como a hipertrofia acontece em função do treino resistido só faz sentido por causa da biomecânica. A eletromiografia, por exemplo, ela se torna irrelevante. A gente não pensar ela dentro de um contexto biomecânico. Né? Toda aquela ideia do sentir pegar um músculo e tudo mais, nada disso faz sentido se a gente não antes pensar na biomecânica dos exercícios que a gente está fazendo. E na interface da física com o treino resistido, tá a força. O treino resistido todo revolve em torno de força, né? A força, ela é... E quando a gente fala, né, de força, a gente está falando de um conceito abstrato. Ela é uma grandeza que é capaz de influenciar ali o movimento de um objeto. Então, na realidade, ela é como se fosse a ponte entre a gente e os objetos com os quais a gente está interagindo. Ela que define o que se move, como aquele objeto se move e, no fim, como que isso afeta os nossos corpos. A força ela é um construto abstrato, né? Então a gente não tem como medir ela diretamente. Por isso a gente usa medidas substitutas a respeito da influência que ela causou. Um exemplo disso é a segunda lei de Newton, né? Que ela é representada por essa fórmula aqui, que ela usa a aceleração de um objeto e a massa daquele objeto para determinar qual que é a magnitude da força. Dá para a gente decompor a força em três componentes principais, né? Para a gente poder entender como que ela funciona. Então, um deles é a direção, na qual a força incide sobre um objeto ou sobre nós. Também o ponto de aplicação dessa força e, né, claro, a magnitude da influência que essa força tem. A gente pega aqui um exemplo, né? A força ela teria um ponto de aplicação sobre o nosso corpo, que é a mão da pessoa que está segurando ali o peso. A direção dessa força, porque a gente está lidando com um peso livre, ela é ditada pela gravidade, que puxa as coisas em uma reta, na direção do solo. E a magnitude dessa força a gente consegue calcular por aquela fórmula ali que a gente já viu antes, né? Então, assim, pode ficar tranquilo que a gente vai usar poucos números aqui. Quando a gente usar, vai ser simples, só para a gente poder fazer algumas analogias necessárias. A questão é que com esses conceitos, né, com esses três conceitos aqui, a gente consegue saber aonde, como e qual que é a magnitude, por exemplo, que o halter está influenciando o nosso corpo. E existe uma forma dessa força interagir com a gente que é através do que a gente chama de braço de alavanca. É ele que determina o tamanho do efeito que uma força tem sobre um objeto, né? E ele é, por definição, a menor distância entre a trajetória que a força faz e o eixo rotacional que ela influencia. Nesse caso aqui, o eixo rotacional é o cotovelo e o braço de alavanca é a distância representada por essa linha azul aqui, que foi traçada entre o cotovelo e a linha que a gente descreveu em vermelho aqui, que representa, né, a direção que a força tem a partir do ponto de aplicação dela. O eixo de rotação é sempre um ponto em torno do qual uma alavanca, que no nosso caso, no nosso corpo, né, são os nossos ossos, eles vão se mover, eles pivoteiam em torno desse eixo de rotação. Tem duas questões importantes para a gente ter em mente quando a gente faz esse tipo de análise. A primeira é que quando a gente traça essa linha de força, a gente pode estender ela em qualquer direção, só respeitando, né, o sentido do vetor. Então, para a gente visualizar melhor, nesse exemplo aqui, eu coloquei, por exemplo, a seta vermelha um pouco mais comprida para a gente poder ver a linha de força ao longo do movimento inteiro. E a segunda questão é que o braço de alavanca, ele pode mudar de acordo com, ele pode mudar de tamanho, de acordo com a porção do movimento que a gente está falando. E quando isso acontece, o tamanho da influência que a força faz sobre nós muda também. E a gente tem até uma fórmula para a gente calcular isso, que é essa aqui, né? Onde a força que incide sobre o eixo rotacional, ela pode ser medida, e ela é chamada de torque, que é a capacidade dela influenciar esse objeto em rotacionar em torno do eixo no qual ele está fixo. Ela depende, então, da magnitude da força, que nesse caso aqui é o F da fórmula, e também depende do tamanho do braço de alavanca. E o braço de alavanca ele sempre vai ser uma medida de distância, porque ele determina, né, o tamanho desse braço.
Esse último exemplo ali, digamos que o braço de alavanca na parte de baixo do movimento, mostrado ali, seja, né, 20 centímetros, né, um pouquinho menor que o antebraço daquela moça que está fazendo aquela rosca ali. A gente conseguiria calcular o torque para esse movimento usando aquela fórmula lá, né? Então aqui a gente tem o torque calculado. Mas mais importante que os números, né, que eu demonstrei aqui, eu só quero que vocês entendam que de uma posição para outra, né? Então aqui mais para o final da concêntrica, o braço de alavanca ele é a metade do outro, então 10 centímetros contra 20 centímetros. E quando a gente coloca isso em perspectiva, a posição baixa desse movimento ali teria praticamente o dobro de influência sobre a articulação do cotovelo, que é a posição de cima, né? Onde o braço de alavanca ele é efetivamente a metade do outro. E é o mesmo peso que está sendo utilizado, né? Então, o que que determina, nesse caso, o tamanho da influência que o peso está causando, né, da força atuando sobre a articulação, é justamente o braço de alavanca. Então, nesse exemplo aqui, a gente entende como que a parte de baixo do movimento, ela, né, mais para o início ali da concêntrica, ela vai ser mais difícil do que a parte final da concêntrica, onde o braço de alavanca é menor, porque o ponto de aplicação da força, portanto, a linha de força, ela está mais próxima do eixo rotacional. Outra questão importante é que o implemento de sobrecarga que a gente usa pode mudar a direção da força. No caso dos cabos, né, são a representação da força eles mesmos, né? Então a gente consegue traçar uma linha a partir deles e ver qual que é o tamanho do braço de alavanca em uma certa parte do movimento. Nesse exemplo aqui, a gente teria então um braço de alavanca maior na parte contraída, aqui no final da concêntrica, igual está ali na esquerda, do que no início dela, que está aqui na direita, né? Porque o braço do menino está praticamente alinhado com o cabo. Com isso em mente, a gente já vê que aquele senso comum, né, de que cabos oferecem tensão constante, ele é bem errado, porque por mais que o cabo ofereça a mesma magnitude de tensão, independente da direção que ele está puxando, né, o braço de alavanca é que vai determinar a tensão muscular produzida para vencer a resistência, né, trazida pelo cabo. Então, a tensão muscular ela não vai ser constante com o cabo, da mesma forma que ela não vai ser constante com os pesos livres e até mesmo com os aparelhos. A gente vai ter vários casos, né, dentro ali dos módulos para a gente poder fixar bem essa ideia. Mas repare como o braço de alavanca ele ainda está sendo traçado como um ângulo de 90 graus entre o eixo que está rotacionando e a linha de força. E é assim que a gente vai traçar o braço de alavanca sempre, né? Ele é sempre uma linha reta perpendicular ao vetor de força, indo do vetor de força até o eixo de rotação. Sempre vai ser a menor linha entre o eixo entre a linha de força e o eixo de rotação. E isso tudo que a gente viu até agora é referente ao que acontece fora do corpo, né? Externamente a ele, né? Como que as forças externas atuam sobre o corpo. Por conta disso, a gente chama todos esses elementos de, por exemplo, braço de alavanca e torque externos. Mas a gente produz força também, né? Essa força que resiste e move os objetos quando eles exercem a influência deles. A gente faz isso através da força que o músculo produz em forma de tensão, que se traduz lá em torque articular, que vai mover a articulação. E a gente se refere, então, usando os mesmos termos, né? Com essa qualidade interna. A gente vai chamar de força, a gente vai chamar de tensão, a gente vai chamar de braço de alavanca, mas todos eles internos, referente à força produzida internamente, né? Nos nossos músculos, através dos braços de alavanca deles, sobre as alavancas que nós mesmos temos, que são os nossos ossos. Então, lá no exemplo da rosca, a gente tem como traçar os braços de alavanca para os músculos envolvidos naquele movimento. Nesse exemplo aqui, eu tracei os braços de alavanca do bíceps, né? Então, o bíceps na posição A, ele está um pouco mais alongado aqui, e na posição B, ele está um pouco mais encurtado. Da mesma forma que a gente traçou lá, a gente consegue traçar o braço de alavanca da mesma maneira, né? Então, ah, traçando ali do eixo rotacional até a linha de força produzida pelo músculo. A articulação é o eixo rotacional, e a gente faz ali um ângulo de 90 graus e traça o braço de alavanca. E a gente conseguiria calcular o torque na articulação da mesma maneira que a gente faria para o torque do braço de alavanca externo. Mas a conclusão que eu quero chegar aqui não é necessariamente para a gente, né, demonstrar isso aqui em números, é só para a gente poder olhar para o tamanho do braço de alavanca e chegar à conclusão de que o torque na posição A, aqui, por exemplo, vai ser maior do que o torque na posição B. E isso deixa claro para a gente a ideia de que a capacidade do músculo produzir torque articular depende da posição em que ele está, do alongamento que ele está, né? Depende do braço de alavanca interno que ele tem sobre aquela articulação em um determinado momento do movimento. E a gente tem as informações dos tamanhos dos braços de alavanca da maior parte dos músculos do corpo para uma boa parte dos movimentos que a gente faz.
Quando a gente olha um gráfico assim, né, esse é um trabalho onde foi feita essa medida, né, quando a gente olha um gráfico assim, a gente precisa que fique claro o que que a gente está vendo. E o que que a gente está vendo nada mais é do que o tamanho do braço de alavanca conforme a articulação muda de posição. Então aqui a articulação está totalmente estendida e aqui a articulação está flexionando, né? Quanto mais ela vai flexionando, aqui os braços de alavanca eles vão mudando. Por exemplo, isso aqui diz pra gente que o bíceps, né, como está demonstrado aqui, ele tem uma maior capacidade de produzir torque quando o punho está em supinação, que essa é uma informação lá do trabalho, entre os ângulos de 90 e 120 graus de flexão do cotovelo. Essas curvas aqui, elas demonstram o braço de alavanca de cada um dos músculos no movimento e a curva em si, ela é o que a gente chama de perfil de força do músculo, porque ele é a representação da magnitude de força que o músculo consegue gerar através da tensão, né? A tensão que ele gera sobre a articulação e faz ela se mover. Então, ele gera um torque e a gente consegue, né, medir isso e dizer que isso aqui é a capacidade interna do músculo de produzir torque. Lembrando que ele produz torque articular com o braço de alavanca interno dele para vencer o torque causado por uma força externa ao corpo, agindo nessa mesma articulação através de um braço de alavanca externo. Então fica nessa gangorrinha, né? Sempre essa luta entre o braço de alavanca externo e o interno. Esses nomes externo e interno, às vezes eles também são chamados de braço de alavanca de resistência, no caso do externo, porque ele diz respeito à forma com a qual a força a qual nós precisamos resistir interage com a gente. E o braço de alavanca interno, ele é chamado de braço de força porque nós vencemos a resistência externa através da produção de força, né? Aqui no curso, porém, eu prefiro chamar eles de interno e externo, porque é assim que ainda está na literatura, então eu geralmente prefiro alinhar com eles, né? Aliás, nem de braço de alavanca eles são chamados, eles normalmente são chamados de braços de momento, mas a explicação ela fica um pouco mais complexa, então eu prefiro, né, me ater a chamar eles só de braço de alavanca. Externo, que impõe torque de resistência, e o interno, que impõe torque de força para a gente vencer essa resistência. Essa linha que nós representamos para o bíceps aqui, ela vai de um tendão ao outro. Então, vai do tendão de inserção até o tendão de origem. E a arquitetura do músculo ele vai influenciar nessa linha, e essa linha é o que a gente chama de linha de tração. A gente costuma desenhar essa linha de tração no sentido que seria a capacidade do músculo exercer a ação dele, né? É uma linha reta mesmo. Mas, na realidade, ele é uma resultante da ação muscular, ou seja, do músculo como um órgão produzindo tensão de tendão a tendão. Conforme a gente viu lá na aula de biomecânica, desculpa, de tensão mecânica, a produção de tensão ativa pelo músculo ela depende da contração das fibras musculares dentro dele, né? E elas não estão necessariamente organizadas perfeitamente paralelas à linha de ação que a gente está vendo aqui. Na realidade, essa linha de ação, ela é resultante da linha de ação de todas as fibras musculares que transmitem lá a força delas, tanto longitudinalmente, então de tendão a tendão, quanto lateralmente, que é a maior parte da produção de força pelas fibras musculares, né? Elas transmitem essa força lateralmente, né, para a matriz extracelular, e daí é que vai chegar, eventualmente, nos tendões. Então, essa resultante, ela é a soma de todas as forças produzidas pelas fibras musculares, e elas não produzem força só no sentido da linha de tração do músculo. As fibras, elas encurtam, por exemplo, né, em ambas as pontas delas. Então, essa linha de tração que nós vimos, ela, ao mesmo tempo que ela puxa o tendão de inserção, ela puxa também o tendão de origem. Então, o músculo ele não escolhe qual parte dele ele vai encurtar. Ele encurta tudo de todos os lados. Mas, geralmente, vai ser a parte distal que vai se mover, e por isso que a gente traça a linha de tração no sentido da inserção para a de origem. Mas vale a pena a gente ressaltar aqui, muitos músculos biarticulares, como é o próprio caso do bíceps, né, eles vão estar exercendo força em ambas as articulações que ele cruza, né? E isso impacta bastante nas funções dele em alguns exercícios onde ambas as articulações vão se mover. E mais um detalhe é que as fibras de um músculo, mesmo um músculo fusiforme, né, como o bíceps, onde todos os fascículos eles teoricamente correm lado a lado, quase que paralelamente ao centro do músculo, né, devido ao formato dele, elas não se alinham perfeitamente com essa linha de tração. Então, se a gente fosse traçar braço de alavanca interno da periferia do músculo, por exemplo, ele seria um braço de alavanca interno diferente das fibras mais para o meio do músculo, ou para aquelas mais próximas do osso. Então, o dado de braço de alavanca interno que a gente tem, normalmente ele vai ser uma média, né? Uma média que vai dizer para a gente o tamanho do braço interno de alavanca da linha de tração principal do músculo.
Mas e quando a gente tem músculos que se organizam assim, né, de uma forma um pouco mais complexa? Então, uma origem bem grande, uma inserção pequenininha. No meu caso, subescapular, do peitoral maior. Será que eles também têm só uma linha de tração? Se a gente pega o subescapular, por exemplo, né, ele vai ter diversas linhas de tração, contribuindo em graus diferentes para uma linha de tração principal, dentro de qualquer um dos movimentos que o músculo for capaz de fazer. Mas dentro de biomecânica, a gente tem um conceito que já é explicado há muito tempo a respeito da contribuição das fibras de um músculo, que define elas, né, as fibras e os feixes, né, como eles são deslocadores ou estabilizadores da contração, dependendo da contração que está sendo feita. Porque a linha de tração do músculo, ela forma com a origem dele, que a gente chama de ângulo de tração, que é isso representado aqui. Daí os feixes musculares que formam um ângulo de 90 graus, com a linha que representa a inserção, eles vão ser aqueles que vão estar prioritariamente alinhados com a direção da força que o músculo precisa manifestar. E, por isso, esses aqui são os feixes musculares que vão ser usados preferencialmente. Outras linhas de tração podem ser traçadas nesse músculo também, em cada um para cada um desses feixes. Mas, né, porque raramente um músculo ele vai ser recrutado só uma parte dele dentro de um movimento. Muitos músculos, mesmo que tenham inervações diferentes, eles vão ser recrutados internamente, né, de forma completa. Mas de forma, então, o que significa, né, que o músculo inteiro ele estaria contraindo. A grande questão é que mesmo que o músculo inteiro contraia, os feixes eles têm capacidade diferente de contribuir para a linha de tração principal. E aí, quando a gente tem um ângulo de tração entre o feixe e a linha de tração principal, que é maior que 90 graus, como a gente está vendo aqui, né? Nesse caso aqui, são ângulos mais abertos dessas linhas de baixo aqui. Esses feixes eles vão contribuir com o deslocamento da articulação que eles estão cruzando, mas eles só vão ajudar a compor essa linha de tração principal, porque quanto maior a abertura desse ângulo, menor vai ser a capacidade biomecânica desse feixe contribuir para o movimento. Já quando a gente fala no oposto, né, então um ângulo de tração menor que 90 graus, a gente diz que esses feixes eles não estão deslocando, eles estão só estabilizando o movimento. Então eles, mesmo que eles sejam recrutados, eles sejam, né, esses feixes contraiam, eles não vão ter capacidade de mobilizar a articulação. Eles muito provavelmente vão só estar agindo como estabilizadores no movimento. Porque não é só pelo princípio biomecânico que a gente sabe que existe essa contribuição diferencial de feixes musculares para certos movimentos. Se a gente olha, por exemplo, a anatomia de alguns músculos, né, como o caso desse extensor digital aqui, ele é capaz de contribuir para o movimento de 4 dedos diferentes, fazendo a extensão deles. E a gente não conseguiria fazer isso se todos os feixes musculares fossem recrutados simultaneamente da mesma maneira, da mesma magnitude. Porque ele faria só o movimento simples de abrir a mão, né, ou estender o punho. E ele consegue contribuir, na verdade, de maneira diferencial para a extensão de cada dedo de maneira diferente, né? Como no caso, coordenando com outros músculos ao redor também para fazer o movimento. Então, o comando motor central ele precisa ser capaz de recrutar unidades motoras diferentes para cada movimento que o músculo for participar. Então, se a gente tem esse fenômeno aqui, que a gente chama de otimização neuromecânica, onde existe sim um recrutamento diferencial de músculos de acordo com a tarefa para a qual eles são necessários. E, mais ainda, né, de acordo com a capacidade de contribuir com aquele movimento. E por aqui a gente começa a entender as limitações da gente levar em conta dados de ativação muscular na seleção de exercícios quando a gente não leva em conta a biomecânica antes. Porque a maior ativação, que a gente lê, né, com um maior número, talvez um maior tamanho dos potenciais de ação, chegando lá no músculo, que a gente lê na eletromiografia, isso a gente viu lá na aula de esforço de recrutamento muscular, lá na primeira aula do primeiro módulo. Às vezes essa informação ela é fruto de colocar o músculo, por exemplo, em desvantagem mecânica para contribuir para o movimento. Então, quando a gente tira o músculo do melhor alinhamento que ele teria para produzir tensão, né, fazendo a linha de tração do músculo ficar muito diferente daquela que seria a linha de força do movimento, a gente tem maior ativação muscular na tentativa de compensar esse desalinhamento. Então, o músculo está menos capaz, logo a gente ativa mais ele tentando fazer com que ele recupere a capacidade dele de produzir torque. É o que acontece, por exemplo, quando a gente faz um levantamento terra em abdução, quando a gente afasta as pernas, o levantamento terra sumô, né? Os posteriores de coxa, eles vão estar mais ativados nesse movimento, ainda que eles sejam menos capazes de contribuir com torque para estender o quadril. Esse é o que mostra o trabalho de Kawama e colaboradores ali. Quer dizer, se a gente imaginar a linha de força, ela corre aqui paralelamente ao fêmur, né? Na posição neutra. Quando a gente abduz a perna, né, afasta ela do corpo, os posteriores perdem a vantagem mecânica deles, não estão mais alinhados com a linha de força. Então,
Para compensar esse desalinhamento aqui, já que eles vão ter que puxar, digamos, o dobro nessa direção para contribuir para essa linha aqui, eles realmente vão ter que ser mais ativados para fazer isso. Mas isso não significa que eles vão estar produzindo mais torque. Não necessariamente, eles só vão estar sendo mais ativados. Essa ativação maior não condiz necessariamente com a produção de torque. Tem um trabalho outro que demonstrou isso, que foi esse aqui, de Kelly e colaboradores. Ele mediu a ativação de posteriores de coxa e o torque que eles produziam no movimento de flexão do joelho. Então a gente vê ali, por exemplo, que o joelho é esticado, ele ao mesmo tempo, ele está mais ativado, mas ele produz menos torque. Existem várias questões para as quais a gente vê esse tipo de comportamento. A gente tem maior ativação para compensar uma menor capacidade de geração de tensão. E a gente vai ver isso lá no módulo de como treinar cada um dos músculos, né? Essa questão da otimização neuromecânica, ela vem da tentativa do sistema nervoso central em formar uma linha reta entre a força que ele consegue fazer, né, através da tensão que o músculo produz, e a linha de força que a gente precisa vencer durante os exercícios. Se esses dois não tiverem alinhados, a gente vai ter que ter alguma mudança ou no posicionamento do músculo ou na ativação de um músculo para poder tentar fazer essas linhas ficarem o mais próximas possíveis. E é daí que surgem as diferentes ênfases que a gente consegue dar nos movimentos, né? Quando a gente tem a linha de tração do feixe ou do músculo que a gente quer trabalhar, alinhado com a linha de resistência que a gente precisa vencer no exercício. E o intuito da gente usar ênfases diferentes para o mesmo músculo, ele vai muito além da gente tentar fazer um modelamento do músculo, né? Fazer uma parte dele crescer mais do que a outra. As evidências que a gente tem disso, elas são muito incipientes, né? A gente não tem condições de saber se existe realmente uma forma de mudar o formato dos músculos. Tanto se a gente analisa feixes separados, né? Quanto se a gente analisa ali, por exemplo, a hipertrofia mais proximal ou mais distal do músculo, né? Na realidade, o que a gente busca quando a gente pensa, né, nessas ênfases diferentes e nessa hipertrofia regional, é a gente buscar hipertrofiar o músculo de uma maneira homogênea total, né? A gente maximizar o potencial de hipertrofia do músculo. Não necessariamente pensando em mudar o formato dele, mas mudar como que a gente está dando estímulo para ele de formas diferentes. Porque a gente sabe que alguma variabilidade dentro do treino, ela é importante para a hipertrofia no sentido de que treinos com exercícios únicos para cada músculo, eles são menos eficazes em induzir hipertrofia do que treinos com uma variedade na seleção de exercícios. Seria ledo a gente pensar que músculos tão complexos como lá como o peitoral maior, como o latíssimo dorsal, como o glúteo, né, músculos muito grandes, muito complexos, eles seriam completamente estimulados por um exercício só, que faz força num plano só, né, com um pico de torque só. Se isso não acontece nem para o bíceps, que é um músculo mega simples, né? Imagina para a gente pegar, se a gente pegar esses músculos bem mais complexos, maiores, com mais feixes e etc. E outra coisa que é importante é que essa variabilidade ela seja estruturada dentro da programação, para que a gente possa estar realmente progredindo sempre nos exercícios selecionados. E que essa seleção ela tenha em mente estimular os músculos de maneiras que sejam diferentes realmente, que elas não sejam redundantes. Porque que nós temos atualmente, né, de recomendações mais atuais de hipertrofia são essas daqui da IUSCA de 2021, que o autor principal é o Schoenfeld, né? Então, a gente precisa que treinos voltados à hipertrofia devem incluir variedade de exercícios, que eles trabalham os músculos em ângulos diferentes, planos diferentes, comprimentos de fascículo diferentes, né? E principalmente dando atenção aos aspectos biomecânicos e anatômicos possíveis de serem levados em conta. Então, a seleção de exercícios ela deve ser coesa e estruturada, sempre pensando na biomecânica e na anatomia funcional dos músculos. Então, um dos aspectos que a gente precisa levar em conta é, por exemplo, né, fatores anatômicos dos músculos. Num agachamento, por exemplo, a gente vai ter estímulo para o quadríceps, mas não para o quadríceps inteiro. No quadríceps, a gente tem, por exemplo, o reto femoral, que atravessa tanto a articulação do joelho quanto a do quadril. Então, enquanto ele contrai, né, e encurta em uma das pontas dele, né, por assim dizer, na outra ponta ele vai estar alongando. E então ele não muda muito de comprimento e não desenvolve uma grande tensão mecânica durante os agachamentos. Logo, se a gente quer otimizar a hipertrofia de quadríceps, a gente precisa de exercícios que consigam estimular também o reto femoral. E aí entra a inclusão dos exercícios complementares que vão estimular os músculos que não conseguem ser estimulados por um outro exercício, como é o caso aqui da cadeira extensora para o reto femoral. Ela complementa o estímulo dado pelos agachamentos.
Outra questão é justamente essa das ênfases, né? Como a gente tem ângulos e linhas de tração diferentes para alguns músculos, é possível que, sim, alguns movimentos diferentes usem esse músculo também de forma diferente. E aí que nós temos exercícios que se complementam para estimular feixes diferentes do mesmo músculo, como se, né, como uma forma seletiva de usar aquele músculo. Esse que é o exemplo aqui, né, a gente tem o supino com halteres e o crossover usando as polias mais altas. São exercícios bem diferentes e possivelmente complementares. E a gente precisa ter em mente que os músculos eles não estão num plano bidimensional, onde a gente vê, né, igual está lá no livro de biomecânica, no Atlas de Anatomia. Que a anatomia funcional ela depende da gente entender o músculo como ele existe dentro das três dimensões. Ele tá num ambiente tridimensional interagindo com estruturas ao redor dele, atrás dele, e todos eles vão afetar desde a amplitude de movimento que a gente vai usar para selecionar os nossos exercícios, né? E melhor escolher as linhas de tração para aquele músculo. Nesse exemplo aqui, a gente entende como os braços mais próximos ao corpo, mesmo para fazer movimentos como o supino com halteres, colocam o peitoral maior em vantagem mecânica para produzir torque, né? Além dele passar por uma amplitude de movimento muito maior se a gente fizesse com os braços abertos. Esse entendimento de anatomia funcional mostra para a gente a principal limitação da gente estudar por livro de anatomia, né? Ele demonstra para a gente a interação tridimensional dos músculos. A gente precisaria ver realmente dentro de um modelo tridimensional é no laboratório de anatomia, com peças naturais. Então, quando a gente planeja a seleção de exercício, a gente precisa ver mais do que só aquela ideia dos planos sagital, frontal, transversal, etc. Porque mais que a gente use, né, essas nomenclaturas como referência, nem sempre os músculos têm suas linhas de tração perfeitamente ordenadas lá com esses planos. Então, quando a gente olha o movimento que o peitoral maior faria, ele existe em três dimensões, nunca vai ser só uma adução horizontal de ombros no plano transversal, ou só uma flexão de ombro no plano sagital, ou só uma adução de ombro no plano frontal. O movimento que o peitoral faz é uma combinação de todos esses movimentos. Apesar da gente poder realmente usar cada um deles separadamente, a gente só conseguiria o encurtamento total do músculo com alguma posição parecida com essa aqui, né? Com o braço atravessando o meio do corpo pela frente, terminando ali ou em uma flexão ou uma adução de ombros, passando da linha média do corpo. E essa questão de encontrar a posição onde o músculo está mais encurtado complementa a de encontrar o músculo em posição mais alongada. E nisso que mora, talvez, a principal forma da gente planejar o treinamento resistido de maneira que ele use exercícios que não são redundantes, que é pensar na excursão funcional do músculo. Essa excursão funcional, ela quer dizer literalmente a distância que o tendão percorre, que dá para a gente, né, uma ideia do alongamento que o músculo tá quando a gente está executando o movimento. E dificilmente a gente vai encontrar um movimento que leve o músculo até os limites da excursão funcional dele, né? Ou seja, desde a posição mais alongada até a posição mais encurtada. Geralmente ele vai ficar ali no meio, né? Ou fazendo um, ou fazendo o outro, ou fazendo nenhum dos dois, ficando realmente só no meio, numa posição intermediária. Para o bíceps, por exemplo, né, a gente pode colocar ele numa posição de alongamento máximo permitido pelas articulações, que são, né, do ombro e do cotovelo, as que ele cruza, e fazer uma rosca que usa ele durante uma boa parte da excursão funcional possível do músculo. Então, o exercício seria capaz de levar o músculo dessa posição de alongamento máximo aqui, né, até uma posição bastante encurtada. Mas mesmo assim, ele não seria a posição de encurtamento máximo do músculo, porque a gente consegue ver ali, né, nessa representação na direita, que ele tem uma origem lá no ombro. Então, quando a gente flexiona o ombro, o músculo fica um pouco mais encurtado. Quer dizer, mesmo alongando bem o músculo e usando uma grande amplitude de movimento, no caso do cotovelo, nesse exercício aqui, a gente ainda não estaria levando ele ao encurtamento máximo. Fica faltando uma parte da excursão funcional dele aqui a ser desafiada de alguma maneira. Para chegar no comprimento mínimo do músculo, a gente precisaria levar o húmero, né? E flexionar o cotovelo ao mesmo tempo, fazendo uma rosca com o braço, só que nesse caso, mais ou menos ali na altura do ombro, como é o que está acontecendo nesse exemplo aqui, né? E aí a gente teria como acessar essa parte mais encurtada da excursão funcional do bíceps. Mas repare, né, que daí a gente não tem acesso à posição mais alongada, né, com esse exercício aqui. Então, a posição de maior alongamento ficou para trás, ficou de fora também. Daí, qual que seria a solução para isso, né? Uma delas seria usar esses dois exercícios de maneira complementar. Não que eles devam ser programados na mesma sessão ou mesmo no mesmo bloco de treino, né? Mas em algum momento da carreira de treino de cada pessoa é importante que ambas essas posições sejam usadas para que a gente possa estimular toda a excursão funcional do músculo, desafiar ele por completo, porque aí assim a gente estaria dando estímulos que não são tão redundantes.
E, falando nisso, né, a gente consegue compreender um pouco melhor essa questão da redundância de estímulo analisando esse diagramazinho aqui, né? Então, quando a gente olha a excursão funcional pela qual o músculo passa, em cada um dos exercícios, a gente pode comparar ela com a excursão funcional total do músculo. Aqui nesse exemplo, o exercício A vai levar o músculo de uma posição mais alongada até uma posição intermediária, perto do encurtamento máximo dele. Já no outro exercício, no exercício B, aqui no roxinho, o músculo começaria um pouco mais encurtado, mas ele seria levado até o encurtamento máximo, que as articulações dele permitem, né? E aí existe uma parte da excursão funcional do músculo que é usada em ambos os movimentos, em ambos os exercícios, que é essa do meio aqui. E a gente vai chamar isso aqui de sobreposição de estímulo, porque ambos os exercícios vão estar causando tensão para o músculo nesse comprimento intermediário aqui. A tensão que o músculo produz é a tensão que o músculo detecta. Então é como se fossem dois exercícios que trouxessem nessa posição aqui o mesmo estímulo para o músculo. Conforme a gente viu lá naquela aula do outro módulo, nem todas as fibras musculares participam de todos os movimentos, então são só as que participam do movimento que vão ser as estimuladas. E também são elas que vão sofrer maior fadiga. Então, quando a gente tem esse tipo de sobreposição de estímulo aqui, a gente tem que entender que o estímulo que vem depois vai ser afetado pela fadiga do exercício que veio antes. Então, o segundo exercício vai, além de trazer menos retorno, adicionar fadiga para o músculo. Por isso, a gente busca, quando seleciona exercícios, né, evitar esse tipo de fenômeno aqui, limitando ao máximo possível a sobreposição de estímulos que vem dos exercícios diferentes. O tamanho da sobreposição de estímulo é que vai determinar para a gente se eles são muito ou pouco redundantes. No primeiro exemplo, lá em cima, né, a gente tem exercícios que se sobrepõem bastante, então daria para a gente dizer que eles são bastante redundantes entre si. Significa, né, que por mais que haja diferença nos estímulos, né, um deles leva mais para o alongamento, outro deles para o mais encurtado, os impactos de um exercício para o outro vão ser grandes. Por isso a gente vai ter efeito na performance, na recuperação, depois do treino, se a gente usar esses dois exercícios na mesma sessão. No exemplo de baixo, a gente teria dois exercícios com pouca sobreposição, ou seja, pouco redundantes. E eles se encaixariam, muito provavelmente, bem dentro do mesmo treino. E é bom a gente ter em mente que as nossas opções de exercícios, de aparelhos, pegadores, etc., elas podem parecer infinitas, né? Que cada academia oferece algumas opções, fabricantes constroem aparelhos de maneira diferente, todas essas questões. Mas quando a gente olha realmente ali a partir do que cada músculo faz, né, qual o comprimento que ele trabalha, qual é a função que ele está executando, a gente tem uma miríade de exercícios redundantes. Ou eles vão ser realmente redundantes, ou eles não vão ter lá uma diferença muito grande entre eles que justifique eles serem encaixados, por exemplo, ou no mesmo treino ou no mesmo bloco, né? A variação entre eles é insignificante. Mas para a gente chegar nesse tipo de conclusão, a gente precisa entender também como que os aparelhos são construídos e como que eles impõem força sobre nós. A gente já viu que os pesos livres impõem força sobre a gente que acompanham aquela da gravidade, em direção ao solo. Mas quase sempre essa vai ser a questão, né? A gente vai estar lidando com aparelhos cuja força depende da aceleração causada pela gravidade. A diferença está, por exemplo, no fato de que alguns deles usam trilhos para direcionar a força em um ângulo diferente daquele de 90 graus com o solo. Então a força deles vai seguir a mesma direção dos trilhos. E aí nós conseguimos traçar também os braços de alavanca para as articulações envolvidas nesses movimentos, da mesma forma que a gente faria com cabo, com pesos livres. Considerando, né, a linha de força em uma direção a partir do ponto de aplicação dela, que nesse exemplo aqui é o meio do pé do rapaz na plataforma, e como a plataforma está apoiada num trilho, o vetor da linha de força externa vai acompanhar essa direção. A gente já mencionou os cabos, né? E eles também assim, têm essa dinâmica de mudar a direção da força, mas nesse caso, acompanhando a direção do cabo. Nesses exercícios aqui, o que vai determinar o torque externo vai ser o braço de alavanca formado com articulação também, né? Mas isso aqui só é possível porque essas polias aqui, elas são perfeitamente simétricas. Então, né, ela é um círculo perfeito com um rolamento no meio. É bem simples, é o mesmo raio em todas as direções da polia. Por isso ela transfere a força da mesma forma, né? A mesma magnitude de força sempre que o cabo estiver passando por ela. Mas a gente tem casos onde o aparelho tem um braço acoplado a uma polia, que essa polia não tem o mesmo raio em todas as direções, né? A circunferência dela muda, como é o caso dessa cadeira extensora aqui da Nautilus. Quando isso acontece, a força transmitida pelo aparelho ela muda conforme a distância do cabo
para o centro de rotação da polia. Quanto mais afastado do centro de rotação tiver, maior a resistência imposta pelo aparelho. E, né, obviamente, o contrário também funciona. Quanto mais perto do eixo de rotação, menor a resistência. Então, quando a gente olha uma máquina igual essa aqui da Nautilus, a gente consegue entender, né, por exemplo, que a resistência que a gente vai ter na parte inicial da fase concêntrica, quando está com o quadríceps mais alongado, vai ser menor do que na parte final da concêntrica, quando o quadríceps está contraído. Normalmente, as marcas boas, né, de equipamento, elas planejam esse decaimento de torque, de resistência, para se adaptar ortopedicamente para as nossas necessidades. Então, com relação às forças de cisalhamento, de pressão intrapatelar e tudo mais. Então, é intencional que os equipamentos sejam projetados dessa maneira. Esse tipo de manipulação altera o que a gente chama de perfil de resistência dos exercícios. O perfil de resistência ele é também chamado de curva de resistência. Ele é basicamente uma forma da gente visualizar a resistência imposta por um exercício em função do comprimento muscular na trajetória do movimento. Então, a gente conseguiria visualizar isso aqui num gráfico, onde, por exemplo, no eixo Y a gente tem o tamanho da resistência imposta pelo exercício, normalmente vai ser o torque imposto sobre a articulação, e no eixo X, o comprimento muscular, no início, né, então, da fase concêntrica, até o final da fase concêntrica. Então, saindo da posição mais alongada do músculo até a posição mais encurtada, ou contraída dele. Quando a gente vê um exercício igual à elevação lateral, igual está aqui a moça demonstrando, aqui embaixo, a gente já consegue entender como que funciona, né? No início da concêntrica, o braço ele tá aqui embaixo, né? Embaixo do ombro, o músculo está alongado, e o braço de alavanca para o músculo, para o ombro, ele é praticamente nulo, então não existe resistência para o deltoide vencer ali. Conforme a gente afasta o braço do corpo, o braço de alavanca ele vai aumentando, né? E com isso vai aumentando o torque de resistência também. Então, a gente vê esse comportamento da linha de resistência. Ela começa pequena, aqui embaixo, no início da fase concêntrica, e vai aumentando conforme a gente vai contraindo o músculo até chegar lá na fase de maior resistência, quando os braços estão na altura do ombro, né? Nessa altura daqui vai ser onde o braço de resistência o braço de alavanca do exercício vai ser o maior possível. Essa linha verde aqui, então, ela representa para a gente o que que é o perfil de resistência da elevação lateral. Ela é o que a gente chama de perfil ascendente, né? Que fica mais difícil conforme a gente vai se aproximando da fase final da concêntrica. Ou a gente também pode dizer que ele é um exercício que dá ênfase ao músculo na parte mais contraída dele, ou na fase mais encurtada dele. A gente pode chamar ele assim também. Voltando lá na cadeira extensora da Nautilus, que a gente comentou antes, né? A gente teria um perfil de resistência muito provavelmente semelhante a isso aqui, onde o movimento ele seria mais fácil no início da concêntrica e mais difícil no final dela. Mas repara que aqui a gente tem, né, no início do movimento, um torque um pouquinho maior, né? Ele já é grande, daí ele vai aumentando até chegar no final. Apesar de ser um perfil ascendente também, com ênfase no músculo na posição encurtada, a curva ainda faz uma inclinação menor, né? E isso aí é uma característica do perfil de resistência dela. Além disso, a gente tem formas de manipular o perfil de resistência de praticamente qualquer exercício. Aquela recomendação, né, que todo professor aprende quando entra na academia, de alinhar o eixo do aparelho com a articulação do aluno. Então, pega o joelho do aluno, coloca exatamente na altura onde está o eixo do braço da cadeira extensora. Ela é, na realidade, só uma boa prática. E geralmente, ela é uma forma da gente simplificar algo para não ter que explicar a base de conhecimento necessário e com o entendimento das forças envolvidas no movimento, o que que é perfil de resistência, até porque essa ideia de perfil de resistência ela é muito pouco falada até hoje no Brasil. Porque a gente consegue, né, alinhar a articulação do praticante com o aparelho de forma diferente e com isso a gente manipula o torque que o aparelho está gerando sobre a articulação também. A gente vai ver isso no final do módulo de biomecânica do curso. Esse é, talvez, né, um dos principais diferenciais ali do curso, porque ninguém mais aborda essas questões, né? A gente sempre vai ver as pessoas propagando esse mito de que a única forma da gente alinhar o aluno no aparelho é aquela forma que o aparelho foi feito para fazer. Mas a gente lida com casos especiais o tempo todo, e a gente precisa, sim, ter como manipular essas variáveis do exercício né, e do aparelho para permitir que a gente selecione melhor os exercícios para se encaixar às necessidades do aluno. O link para adquirir o curso ele vai estar lá na minha mídia social e no grupo do Telegram do perfil. E, provavelmente, né, vai ter algum cupom de desconto lá se você mandar uma mensagem para mim. Num cenário ideal, a gente escolheria exercícios que alinham da melhor forma possível a curva de força do músculo que a gente tem, que a gente quer treinar, com a linha de resistência do exercício que a gente vai usar.
Aqueles ajustes que nós vimos ali nas polias dos aparelhos, às vezes tem isso em mente. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso e também o perfil de força dos músculos não é só medido pelo tamanho do braço de alavanca que ele tem sobre a articulação. Os músculos eles produzem tensão através da formação de motores moleculares, né, nas fibras musculares que estão sendo recrutadas. A gente vê isso lá na aula de tensão mecânica do primeiro módulo. E a quantidade de motores moleculares possíveis varia conforme o comprimento muscular, porque existe a possibilidade dos filamentos de actina se afastarem tanto da linha M do sarcômero que não se formam mais tantas pontes cruzadas como a gente esperaria. Então, a produção de força pelo sarcômero varia também em função do comprimento dele. Essa aqui é o que a gente chama de curva comprimento-tensão, que coloca para a gente uma relação entre a capacidade de produção de força em função do comprimento do sarcômero. Essa é uma relação teórica que diz para a gente que em comprimentos muito pequenos do sarcômero, né, os filamentos de actina eles se sobrepõem. Então a gente tem menos pontos cruzados possíveis sendo formados entre eles. Logo, a produção de tensão pelo sarcômero é pequena nessa posição aqui. Conforme essa sobreposição ela vai diminuindo, né, então o sarcômero ele vai alongando e essa sobreposição diminui, mais pontos cruzados são formados e o sarcômero ele vai produzindo mais tensão conforme esse comprimento aumenta. A capacidade máxima de produção de tensão pelo sarcômero existe num limiar do comprimento total dele, que é o comprimento ótimo que ele teria, né? Onde daí a gente teria o número máximo de possível de pontos cruzados formados dentro do músculo. Quando o músculo, né, e portanto o sarcômero ele se alonga além desse limiar, que ali no gráfico ele estaria além desse limiar dessas linhas pontilhadas verdes aqui, o sarcômero ele volta a perder capacidade de produção de tensão. Dessa vez, porque filamentos de actina eles estão se afastando demais da linha M, né? Isso aí vai impossibilitando novamente que as pontes cruzadas sejam formadas, fisicamente porque elas estão mais distantes do filamento de miosina. Mas, conforme a gente vê lá na aula de tensão mecânica, a gente ainda tem capacidade de produção de força. No caso, ela é uma tensão passiva garantida pela titina. Então, conforme o sarcômero ele vai alongando, chega um momento onde a titina começa a exercer o papel de produção de força elástica passiva dela. Então, por mais que o sarcômero ele perca a capacidade de produção de força ativa, ele ganha, do outro lado, na capacidade de produção de força passiva. Ainda que isso tenha, né, todas as consequências lá que a gente vê na aula de fadiga, associada com o alongamento, abertura de canais associados ao alongamento e tudo mais. Isso tudo gera esse padrão visual aqui, né? Que ele é característico da curva de comprimento de tensão. A gente tem um braço ascendente, da parte da curva onde os sarcômeros estão muito encurtados para fazer todas as pontes cruzadas possíveis. Aí a gente tem uma fase de platô, onde os sarcômeros estão no alongamento ótimo deles. Depois a gente tem o braço descendente da curva de comprimento de tensão, onde os sarcômeros vão, novamente, perdendo a capacidade de produção de tensão ativa, mas depois eles vão ganhando a capacidade de produção de tensão passiva, por conta da atuação da titina. O bíceps, por exemplo, é um músculo cujos sarcômeros eles só atuam no braço ascendente da curva comprimento de tensão. Talvez ali um pouquinho na região de platô. Então, é importante que a gente considere que grandes alongamentos para ele não vão usar do maior potencial dele para produzir tensão, né? E por conta disso, né, também de receber estímulo para hipertrofia. Já que os grandes alongamentos, eles trazem além daquela questão da tensão mecânica, que nem sempre vai estar presente, como é o caso do bíceps, trazem também ali um custo maior sobre a fadiga. Então, talvez, quando a gente se atém, né, no caso do bíceps, a uma amplitude mais curta, talvez limitando até o volume de movimentos que coloquem ele em maior alongamento, essa seria uma estratégia mais inteligente para estimular bíceps. E isso é uma conclusão que a gente só chega depois de a gente analisar todos esses componentes juntos, né? Não só os componentes da questão biomecânica, mas também os componentes lá de fadiga, geração de tensão mecânica e esforço que a gente viu no outro módulo. E esse é um resumo do que a gente vai ver no módulo de biomecânica, né? A gente se aprofunda bastante nos assuntos e a gente usa ali uma série de exemplos em cada uma das aulas com tema específico. Mas mesmo assim é importante a gente conseguir colocar isso tudo dentro de um panorama geral, para poder contextualizar um pouco melhor as coisas. Afinal de contas, assim como na, né, questão de esforço, fadiga e tensão mecânica, que a gente vê lá na aula introdutória do outro módulo, tudo está interligado. A gente precisa saber como que faz essas conexões. Senão, uma análise biomecânica de um movimento ela é só mais uma informação jogada ao léu, né? Saber se o movimento gera mais tensão em posição alongada do que o outro pode parecer uma boa ideia,
até a gente conhecer os efeitos que o alongamento realmente traz. Além disso, eu acredito que o tema de redundância de movimentos ainda não está incluso em nenhum outro curso que aborde biomecânica por aí. Então, eu acho importante a gente ter uma noção do que pode, o que pode não ser e o que não é movimento redundante, né? O curso todo ele foi montado com esse olhar mais contemporâneo do treinamento para hipertrofia, né? Tem bastante referência bibliográfica. E o conteúdo ele foi organizado de uma forma que um adiciona e um se constrói em relação ao outro, né? Então, por isso fica aqui, né, o convite, se você quiser adquirir, o link tá oficial, né, para compra, tá lá no meu perfil do Instagram. E tem formas de compra coletiva também, né, que eu posso disponibilizar para quem for de turma de educação física, quiser comprar em conjunto com os colegas, só entrar em contato comigo que eu disponibilizo ali. O ritmo dessa aula aqui, ela é uma aula de visão geral, né, então ele é um pouco mais acelerado mesmo. Mas a gente detalha todos esses aspectos aqui em aulas individuais de cada tema lá dentro do curso. Mas mesmo assim a gente já vai ter, né, esse panorama geral de como que a biomecânica é importante lá para nossa tomada de decisão dentro da sala de musculação.